Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar do lado do botão vermelho aí, tem um sininho, você clica nele, em cima tem a palavra todas, você clica em todas, que você vai receber todas as notificações do nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os xistes, né? Um pouquinho a forma que nós temos, né? Que são as piadas, que expressam um pouquinho do nosso inconsciente, daquilo que a gente pensa, tá bom? Vamos lá? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, dessa questão dos xistes, né, que a mesma sinônimo da piada, né, que a gente fala da piada, do humor, vamos falar um pouquinho disso, dessa relação do humor com a psicologia. Tem uma peça que eu assisti, né, tem um texto, uma peça famosa de Shakespeare, que é o Rei Lear, né? Eu assisti uma vez essa peça montada e achei muito interessante. E pensando no tema do vídeo de hoje, me veio essa peça na cabeça, principalmente por causa de um personagem da peça, né? A peça é bem grande, é uma das tragédias mais, né, grandes do Shakespeare, mas assistindo a peça, na época quando eu assisti a peça, eu lembro que um personagem da peça me marcou bastante, que era o bobo da corte, né? O bobo da corte, antigamente, era aquele, né, que, como se fosse hoje os humoristas de hoje, né, aquelas pessoas, né, aqueles funcionários da corte ali, que eles eram responsáveis por fazer o rei, a rainha, né, os monarcas a rirem, né, a se divertirem, humor. E geralmente esses bobos da corte, eles eram os únicos que poderiam dizer a verdade para o rei, para a rainha, sem correrem o risco, né, de serem mortos, né, ou qualquer outra pessoa que dissesse isso para o rei, morreria. E o bobo ali da corte, através de piada, do humor, ele conseguia dizer essa verdade para o rei sem correr risco de vida, né, vamos dizer assim, sem correr tanto risco de vida. Então, geralmente eram eles que mais, através das piadas, do humor, faziam o rei rir, mas também ele falava, de certa forma, a verdade para o rei. Por que esse personagem da peça, né, e na peça é justamente isso, o bobo ali para o rei Lear, né, ele representa ali, né, geralmente o bobo da corte é o personagem ali na peça que mais representa, né, os momentos de sensatez do rei Lear, né. A peça, para quem não conhece, depois vocês podem pesquisar, eu depois quero trazer outros vídeos, né, é um rei, ele quer dividir o seu reino, né, ele pensa em dividir o seu reino, e aí ele quer deixar ali para ver qual filha que ele vai deixar. E a grande questão dele é qual filha, né, ama ele de verdade, quem ama ele de verdade, e ele pede para que as filhas façam declarações de amor ali. As duas filhas do rei, as mais velhas, fazem declarações lisonjeiras, e a mais nova fica em silêncio, porque ela fala, olha pai, eu não tenho palavras para expressar meu amor por você, e como ela não fala nada, não faz declaração nenhuma, o rei fica com raiva dela, né, meio que dizer dela, expulsa ela do reino ali, ela vai para a França, casa com o rei, mas o rei meio que abandona ela, e no final vai ter uma reviravolta. Depois a gente pode trazer mais detalhes, mas que é uma peça muito interessante. E aí, depois esse rei é traído para essas duas filhas, que ele deixa o reino, né, para elas, ele é traído por elas, essas que fizeram declarações lisonjeiras, e uma das pessoas que foge com o rei é justamente o personagem do rei do bobo da corte, né, do bobo da corte, que é o que foge com o rei, e é ele ali durante a peça que sempre vai ter momentos, não, o rei enlouquece, e é o bobo da corte que sempre ali, com o seu humor, né, vai trazer a sensatez, a verdade, vamos dizer, para o rei. Por que eu achei interessante conversar sobre isso, né? Em psicanálise, o Freud tem um conceito que é o conceito do xiste, que ele fala, o xiste é justamente uma piada, né? O humor, quando a gente fala uma coisa ali engraçada, pode ser de duplo sentido, que é o mais conhecido, né? Quando a gente pega uma palavra e faz duplo sentido, ou quando a gente desloca o sentido de uma palavra para outra, ou condensa dois sentidos de uma palavra, e é assim que a gente vai fazendo as piadas. Mas é interessante que o xiste, né, a piada, o Freud vai dizer que esse humor, né, isso que a gente fala de forma
de brincadeira, de humor, ele vai expressar algo que a gente não teria coragem de falar de forma séria, né? Então aquilo que eu não sairia, que está recalcado, que, vamos dizer assim, né, que está proibido de ser dito seriamente, eu então consigo ter acesso, eu consigo dizer isso através do humor, né? Meu inconsciente, através de uma piada, eu consigo expressar aquilo que de certa forma está inibido, está recalcado, que eu não falaria de outra forma, então eu falo de humor. Na prática a gente às vezes vê muito isso, assim, a pessoa fala uma coisa ali, faz uma brincadeira, todo mundo percebe ali a verdade daquela piada, daquela brincadeira, a pessoa não fica ofendido, não. Eu tô falando de brincadeira, não é sério, não. E na verdade, né, essa brincadeira, quando a gente às vezes tem que ter esse ditado, né, quando a gente fala uma coisa de brincadeira, a gente está falando mais sério do que se a gente estivesse dizendo sério. E tem uma certa verdade, né, tem uma verdade total nisso, que é isso, assim. Às vezes aquilo que eu não consigo dizer de forma séria, eu tento jogar uma piadinha, né? E aquela piadinha, eu estou querendo dizer ali a verdade, né? Aquilo que eu realmente penso, aquilo que realmente está no meu inconsciente ali, e que não diria de outra forma. Mas quando o outro capta a verdade, né? O outro percebe a verdade, a gente tende a não, é só uma brincadeira, né? E acho que acontecia isso com os bobos da corte na época também. Acho que o rei às vezes ali não captava tanto não, e quando o rei captava, eu acho que nem sempre o bobo da corte era poupado, né? A não sei que ele fizesse muita diversão do rei ali, o rei falou assim, não vou perder esse humorista não, esse bobo da corte. Mas tinha hora ali que ele sentia, né? Então o humor tem esse poder de dizer a verdade, né? Dizer aquilo que não pode ser dito de outra forma. Então o Freud vai dizer justamente isso, que o acesso ao inconsciente, ele se dá desses três caminhos, de três vias, né? Uma que ele fala que é os sonhos, né? Que quando a gente sonha, né? A gente está sonhando, a gente está tendo acesso ali a imagens, né? Um acesso a coisas não inconscientes. Lógico, vai ter que ter um processo ali de decifração, de interpretação disso. A gente vai conseguir fazer isso na análise, né? Por isso que na análise, geralmente a gente vai relatar os nossos sonhos, para a gente ir entendendo aí esses significados, essas formas dessa linguagem que é o sonho, né? Outra forma é o ato falho, né? Quando a gente comete um erro, né? Um equívoco, né? E a gente também fala assim, não era isso que eu quis dizer. Mas, na verdade, é o inconsciente se manifestando ali, que eu não diria que de outra forma, quando eu falho, né? Quando eu tropeço, ali na fala, cometo um erro, um equívoco, né? Um ato falho que a gente diz, acaba saindo o que a gente queria dizer, né? Um ato falho é um exemplo que a gente tem do ato falho, só para vocês entenderem aí. Imagina alguém que está numa reunião que está muito chata, e a pessoa sai ali e puxa a porta com... Falo, gente, dá licença aí que eu vou me ausentar, vou no banheiro. E a pessoa puxa a porta ali com muita força, e a porta bate, faz aquele barulhão. A pessoa, gente, me desculpa, não era isso que eu queria fazer, não queria atrapalhar a reunião. Na verdade, ela queria atrapalhar, porque a reunião estava uma chatice. Então, isso que é o equívoco, pode ser, né, no comportamento, pode ser também nas palavras, né? Um tropeço que vai dizer uma coisa, você diz uma palavra, você diz outra. Então, isso a gente está expressando essa verdade nossa, né, do inconsciente. E a outra forma seria justamente essa forma do xiste, da piada, do humor, né? E a gente vê isso muito, né? Quando a gente às vezes não consegue dizer algo sério, a gente diz brincando, né? A gente diz de brincadeira. Outra coisa que a gente percebe, né, num contexto maior, vamos dizer assim, da nossa sociedade, né, que é uma polêmica muito hoje que a gente tem, a questão, né, qual que é o limite do humor, né? Os humoristas hoje ficam disso, hoje está cheio de mimimi e tal. E a gente pode fazer também uma análise dessa discussão do limite do humor, né, até onde que a piada pode fazer, com essa questão justamente disso, assim, como que o humor ele é uma forma de expressar, né, um pensamento, uma ideia, né? Então eu propago uma ideia, que se eu falasse ela séria seria pesada, através de uma piadinha, né? Então a gente já vê isso muito ao longo do tempo, o racismo, por exemplo, muitas formas de racismo, muita forma do racismo, ela ia sendo expressada ali durante o tempo através que as crianças, que os adultos faziam de brincadeira, fulano de tal, você tem que seu cabelo é de pichuim, seu cabelo é de bombril, que é o que a gente chama de bullying hoje, né?
mas na verdade é o racismo, né? Eu nem gosto muito de usar essa palavra de bullying, né, que é uma palavra americana, que a gente vai ver o que está por trás do bullying são preconceitos, é o racismo. É, e é interessante a gente entender também a questão do conceito, depois a gente possa fazer um vídeo, mesmo não sendo minha especialidade, a psicologia, mas acho que é importante discutir isso, do racismo estrutural, né, que a gente entender que o racismo não é uma coisa só que se dá de pessoa por pessoa, fulano de tal é racista, a gente consegue muito perceber esse racismo individualizado, né, onde a gente fala, o fulano de tal falou isso é racista, é racismo e tal. Mas a gente precisa entender que o racismo ele é algo muito maior, né? Ele, de certa forma, ele está na base da nossa sociedade, né? Principalmente aí, da nossa sociedade também, começa lá atrás, né? Com a escravidão e tudo, e era a base ali, econômica da sociedade, mas mesmo com o advento, né, do capitalismo, o racismo ainda ele é estrutural, né? Ele precisa, a sociedade, de certa forma, utiliza ele para manter as desigualdades sociais, né? De certa forma, para justificar. Então, hoje, né, os estudiosos do racismo, eles sempre trazem esse conceito de racismo estrutural, ou seja, o racismo não é uma coisa que dá de pessoa, de indivíduo para indivíduo. Assim, né? O indivíduo que expressa aquilo, ele está expressando aquilo devido a ele estar nesse contexto da sociedade, do macro, ali, da estrutura da sociedade. Né? Então, quando a gente nasce, a gente entra, o Lacan vai usar sempre o termo de discurso, né? Que a sociedade tem um discurso, ou seja, né? Existe algo ali que é a base da nossa sociedade, na época que nós vivemos, né? Que é a questão do capitalismo, aí, a forma das relações econômicas. Isso precisa, para você justificar essas relações econômicas, você precisa criar certos discursos, certas justificativas, e o racismo, de certa forma, aí, ele vem para justificar, ele vem aí para estruturar a desigualdade econômica que o capitalismo vai gerar, né? Muito econômico de um lado, acúmulo de um lado e escassez do outro. E aí, para você manter isso, você precisa aí do racismo como forma estrutural. Então, a gente entende, às vezes enxerga muito facilmente o racismo como forma pessoal. Um professor chamou o outro de macaco, então isso é racismo. Mas a gente tem que entender que esse ódio, né, essa intolerância com o outro, que vai ser o outro ali oprimido, ela se vem por causa dessa estrutura que se dá de uma forma de elite, né? De uns que detêm muito, de outros que detêm pouco, e aí aquele que detém muito se acha melhor do que aquele que detém pouco, e quanto menos aquele que detém menos, né? A gente já vê na história da escravidão, a opressão e tal. Então esses que vêm, os negros, as pessoas que foram escravizadas, que são descendentes dessas pessoas que foram escravizadas, então elas são menores. Então isso, a estrutura vai justificar isso, esse discurso estrutural vai manter isso, né? Vai manter a justificação. E as pessoas, elas nascem, né? Então essa história, né? Por isso é muito importante a gente conhecer a história, porque quando a gente nasce, a gente não nasce, a gente não vem de outro país, a gente nasce dentro de uma sociedade, dentro de um contexto histórico, cultural, e quando a gente nasce, a gente não tem ideia nenhuma, a gente vai tornando gente e vamos assimilando esse discurso sem raciocinar, né? Sem ter consciência dele, porque enquanto criança, enquanto um pedaço de carne, um bebê ali que não tem muita consciência da coisa, a gente vai aprendendo a linguagem está carregada desse discurso racista e estrutural, e a gente vai se encarregando disso. Por isso que é muito importante a gente entender, né? E é engraçado, uma das formas do humor, do xiste, da piada, é justamente essa questão da antinômica, né? O xiste antinômico, ou seja, eu afirmo para depois negar, né? Então é como se eu falasse assim, olha, eu não acredito em fantasma não, mas eu sempre me assusto quando eu vejo eles. Então eu falo que eu não acredito em fantasma, depois eu falo que eu assusto quando vejo eles, ou seja, minha segunda afirmativa nega a primeira. E uma das formas que a gente vai ver do xiste, da piada, né, da verdade, às vezes do racismo, o exemplo clássico do Trump, né, tem um discurso que ele faz, né, perdeu as eleições, vamos dizer assim, que um ganho que a gente teve, né, como sociedade, que uma pessoa que fala
né, de forma racista claramente, né, e está nesse topo dessa pirâmide aí, ele vai expressar isso. Então ele fala assim, olha, ele está numa sala e ele fala, olha, eu sou o menos racista, a pessoa menos racista dessa sala, né? Ele não conclui com a negativa com a frase, mas depois você vai ver em outras palavras o discurso dele ele negando isso, quando ele vai dizer que a polícia tem que agir com violência nas repressões dos movimentos Vidas Negras Importam. Então você vê isso, que ele afirma isso, que né, eu sou menos racista nessa sala. Mas depois, em outras falas, ele vai justamente negar isso, né? E essa é uma forma de piada, assim, se afirma para depois negar. Logicamente, da forma que ele faz, nem humor, nem graça tem nenhuma, né? Se bem que muitas pessoas, vocês vão ver ali que ele perde lá nos Estados Unidos as eleições, mas você vê que a sociedade é bem apertado, né? Então você vê que muitas pessoas riam desses absurdos que ele falava, né? Dessas piadinhas, dessas coisas absurdas. Vou construir um muro, quem vai pagar é o México. Você vê que é uma coisa, uma chacota tremenda, e as pessoas riam daquilo, e de certa forma até acreditavam nisso, e ele ganhou a eleição, né? Lógico que com o tempo aí, com a pandemia, as pessoas foram vendo que, né, uma boa parte das pessoas que antes votaram nele, acreditando na mudança, na melhora econômica, percebeu que a melhora não veio e tal, e aí poucas pessoas mudaram, e aí ele perdeu a eleição, né? Mas você vai ver então justamente que o racismo ele vai se dar, né? A pessoa vai expressar esse discurso, né? Que é estrutural, que perpassa por todos nós, às vezes do humor. Antigamente, né? As pessoas, você tinham a questão do racismo claramente, né? Então, no tempo da escravidão, olha, você é escravo e tal, você não vale nada, você não tem... E aí a religião vai tentar justificar, né? Você é negro, você não tem... Você é escravo, você não tem alma, você é descendente lá de Cã, da Bíblia, então você foi amaldiçoado, você é descendente dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado, porque viu a nudez do pai, e aí você vai ver que vários discursos vão tentar justificar aquilo que era injustificável, que era a escravidão, né? O ser humano escravizar o outro, principalmente como se deu, sempre a escravidão sempre existiu, mas principalmente como se deu a escravidão, né, do povo europeu que colonizou, que escravizou os países do continente africano, né? As nações ali do continente africano. Então você vê que era injustificável tratar um outro ser humano daquela forma. E aí, para as pessoas darem conta disso, assimilar isso, você precisava de criar um discurso, né? De que o outro era inferior, que o outro não tinha alma. E aí esse discurso ele vai perpassando, e mesmo a gente tem aí, o Brasil foi um dos últimos países que aboliu a escravidão, então a gente vê esse discurso muito presente, né? Antes as pessoas faziam isso de forma séria, então diziam isso de forma séria, né? Então ofendiam, menosprezavam, né? Discurso de ódio mesmo ali, claramente contra pessoas descendentes, né? Negras, pretas, então expressava esse ódio. Com o tempo que ali, né, várias pessoas foram defendendo, falando, olha, isso é absurdo, isso não faz sentido, e foram denunciando, e foram movimentos, pessoas negras também ali lutando, né, na resistência contra isso. Esse racismo explícito, né, declarado, ele foi sendo inibido, né? Então, à medida que foi ali avançando na história, o racismo foi considerado crime, né? A sociedade foi vendo que tinha que se combater isso, que era um absurdo e tal, mas aí o que acontece? Criam-se leis, mas difícil mudar a mentalidade de discurso, porque você pega no Brasil mesmo, né? A escravidão é abolida, teoricamente, né? Os escravos são libertos, mas não recebem terra, não se faz uma reforma agrária, não se dá condições para aquelas pessoas trabalharem, não dá educação, não provém escolas, nada. Então, cabe a escravidão de forma teórica, vamos dizer, de forma para inglês ver, porque na verdade era para a Inglaterra ver, né? Foi a Inglaterra que pressionou, porque com o advento da Revolução Industrial e da mudança ali daquele sistema econômico, né? De produção de um senhor e dono de terras, que tinha escravos que produzia e gerava dinheiro para ele. Agora a Inglaterra vem com a Revolução Industrial, com o capitalismo, né? Que advém o lucro através da venda de mercadorias, né? E através da exploração do trabalho. E aí a Inglaterra obriga o Brasil
a acabar com a escravidão. O Brasil enrola muito tempo, mas chega uma hora que não dá mais. E aí a princesa Isabel termina com a escravidão para inglês ver, para Inglaterra ver, mas aí só em tese, porque nada é feito para reverter aqueles anos todos que o Brasil teve, né, 300 e tantos, não sei, foi muitos anos, né, 300 e tantos anos de escravidão, não é feito nada para reparar esse dano histórico, você vê, então que não havia arrependimento nenhum, né, existe até uma coisa na história que muitos, né, para o governo não ter que indenizar, né, os donos de... Porque mesmo quando a escravidão acabou, se consideravam os escravos, né, como propriedade dos seus senhores. Então, quando a princesa Isabel declara, né, o fim da escravidão, para o governo não ter que indenizar os donos, os senhores de escravos, né, eles vão lá e queimam todos os documentos que existiam ali de escravidão. De todos esses 300 anos, o Brasil queimou isso tudo para não ter que fazer essa indenização. Então, ainda assim, acreditava-se pela lei da época que quem deveria ser indenizado eram os senhores e não os escravos. Então, os escravos são libertos sem direito a nada. Então, você vê que, né, é uma liberdade aí teórica, né? Então, a gente vê que a escravidão ela se perpetua através de outra forma, já não dessa forma explícita, declarada, de pôr lá no... bater, não remunerar nada. Agora ela passa a ser de uma outra forma de eu remunerar bem pouco e eu ter esse dinheiro de volta através da dependência das pessoas de comida, de mercadoria. Então eu dou, essa pessoa depois devolve isso tudo para o sistema, porque ela tem que comer, ela tem que pagar moradia. Então esse salário que ela recebe não dá para nada, assim, de certa forma, para independência, para autonomia. Ela recebe aquilo, mas ela devolve aquilo tudo para o sistema capitalista, que vai acumulando, né? Então isso é nítido, e aí isso se perpetua, dessa vez, né? Aí agora sabe-se que, né? Acho que algumas pessoas denunciam isso, pensa assim, olha, o sistema continua mesmo, então a exploração do trabalho, as periferias, a falta de saneamento básico, o cerceamento, né? A prisão. Então, quando termina a escravidão no Brasil, tudo aquilo que as pessoas negras, pretas faziam foi criminalizado, e aí começa o encarceramento em massa dessas pessoas, e aí eu digo no discurso, na lei, que o racismo não existe, e aí o Brasil cria esse discurso, né? O Brasil não é racista, porque o Brasil é paz e amor, da igualdade racial, né? O Brasil tem igualdade racial, aqui não tem pretos, negros, somos todos mestiços, e não existe essa diferença no Brasil. E aí o Brasil, né, vários teóricos, ali a elite vai criar esse discurso, né, da igualdade social, que no Brasil não tem racismo, né? Isso foi perpetuado, agora que isso vem sendo denunciado e desmascarado, né? Mas um bom tempo, né, a elite brasileira tentou manter isso. Então fala assim, agora acabou a escravidão, acabou o racismo, acabou a exploração, vamos pôr aqui na lei que é proibido, mas isso se torna velado, mas esse racismo continua existindo de forma estrutural na sociedade, e as pessoas reproduzindo esse discurso. O que acontece é que os governos, né, eles, ao invés de mudarem a sua estrutura racista, né, o Estado mudar a sua estrutura racista e combater a estrutura racista, ele vai jogar a culpa para o indivíduo. Então ele fala, as pessoas são racistas, não são nós, governos, instituições, sociedade, enquanto estrutura, que somos racistas. São as pessoas, então vão condenar, vão criminalizar as pessoas que falam coisas racistas. E aí é jogada a culpa para o indivíduo, né? E as pessoas que têm aquilo ali, nem sabem que aquilo ali está na estrutura ainda, que aquilo está no discurso da sociedade, que às vezes falavam isso, né, diziam isso, elas iam sendo condenadas, são condenadas até hoje, né? E com certeza é importante a questão, né, de condenar o racismo individual, desde que a pessoa expresse, né, porque a pessoa precisa saber de que isso precisa mudar, mas não adianta nada a gente combater esse racismo individual, do que o sujeito fala, posta uma fala racista ali, sem a gente cobrar essa mudança estrutural da sociedade. E é interessante que à medida que vai sendo criminalizado o racismo, as pessoas elas percebem isso, que agora eu não posso dizer mais, né, esse discurso que eu penso, e que eu sei que existe uma sociedade que aprova isso, que uma estrutura social que mantém isso, né? Então eu não posso dizer isso mais, que eu acho o outro inferior por ser negro e tal, por ser
uma minoria, ser gay, ser travesti, ser trans, né? Vão ter aí agora a LGBTfobia, né? Também foi considerado igualado ao crime de racismo aí, então a sociedade percebeu também a importância de condenar esse tipo de discriminação por questão de orientação sexual e gênero, mas aí as pessoas elas percebem, agora eu não posso dizer isso, mas aí o que acontece? Então era proibido fazer o racismo, então como que a sociedade começa a expressar o racismo? Através do humor. Né? Então elas iam sendo fazendo piadinhas racistas. Ah, não, isso aqui não estou sendo racista, é só uma piadinha. O que eu estou querendo dizer disso justamente a forma do humor de ser utilizado para falar a verdade, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que é o discurso social, que é estruturado como discurso na sociedade, né? E que algumas pessoas vão assimilar isso sem crítica nenhuma, né? Porque eu acho que falei, é importante nós entendermos que todos nós somos racistas. A gente nasce numa sociedade estruturalmente racista. Então, toda criança nasce e ela entra nesse discurso estrutural racista, que isso não mudou, a estrutura da sociedade não mudou. O que acontece é que à medida que a gente vai desenvolvendo, crescendo e aí se tornamos adultos, se a gente começa a ler e estudar, a gente vai entender esses bastidores dessa estrutura social. E aí que a gente vai entendendo tudo isso que nos foi ensinado, que é racismo, o machismo também que está envolvido com essa estrutura econômica, os preconceitos contra gênero, contra orientação sexual, tudo está dentro dessa estrutura econômica, né? Lógico, o racismo, o preconceito contra a raça, né? Quando as pessoas negras e pretas, ele tem um carro-chefe aí nessa estrutura, mas a gente vai ter outras aí também que vêm devido a essa estrutura econômica. E aí as pessoas já sabem que elas não podem dizer isso explícito nesse discurso, elas dizem de forma de humor. E aí o que a gente chama de racismo recreativo, né? E lógico que os movimentos negros, né, a sociedade, aquelas pessoas vêm lutando contra isso, então esse racismo recreativo ele vem sendo combatido, então hoje as pessoas também sabem, né, que quando elas dizem uma piadinha racista, elas vão ser escrachadas, condenadas, canceladas na internet, então esse racismo recreativo também ele vai sendo deixado de lado, né? Mas ainda muitas pessoas praticam e aí elas esquecem que isso é crime e achando que fazer piadinha tal é permitido, né? Então eu expressar essa sociedade estruturalmente racista, né? No meu discurso através da piada, do humor, que eu não vou ser condenado. Mas e aí vem a questão, né? Fora a questão do racismo, que é mais recente também, que está a questão, né? A gente vai ter a questão do feminismo, do machismo, né, da questão da violência contra a mulher, né, que daria outro vídeo para falar sobre isso, né, e aí eu posso trazer aqui hoje, convidar uma mulher para falar mais, né, alguém que estuda mais feminismo para falar disso, mas no meu caso aqui vou tratar também que agora mais recentemente, que era muito comum essa questão do humor, né, contra a orientação sexual e gênero, então fazer, viadinho, né, quem não é gay, né, que já passou por isso na escola, viadinho, bichinho, essas violências, né, essa microviolência aí, que não, a pessoa não agride, mas agride com palavra, com esse humor, eu expressar essa raiva minha contra o diferente, contra alguém que tem uma orientação sexual diferente, contra gênero também, né, piadinha com travesti, o traveco. Então as pessoas, né, naturalizavam esse tipo de humor, de dizer esse discurso de violência, de ódio. Então, em vez de eu atacar, eu não agrido, eu não bato, eu não dou uma lamparada num gay numa rua, mas eu faço piadinhas homofóbicas, né? Então eu expresso essa violência através do humor, da verdade que eu penso, né? E aí que é interessante que a sociedade agora também vem despertando para isso, as pessoas vêm criticando isso, e aí é interessante da resistência que isso vem causando, né? Como que o homem branco, né, cis, já falei um vídeo sobre essa questão de gênero, né? O homem branco heterossexual, né? Como que eles, né, os humoristas, eles vêm dizer, mas agora tudo é mimimi, eu não posso mais fazer piada, eu não posso fazer humor mais com negro, eu não posso fazer mais humor com gay, tudo agora é proibido, é vetado. O que eles estão dizendo com isso? Agora eu não posso dizer mais o que eu penso. Esse discurso de ódio, esse discurso de intolerância, né? Eu expressar, porque como eu falei, o humor, ele vai expressar a verdade social, né?
E esses humoristas que vêm lutar, né? A gente tem o Danilo Gentili e outros humoristas aí que vêm, o Pânico, né? A Jovem Pan aí, que vem reivindicar, mas agora tudo é mimimi, não pode fazer piada com gay, não pode fazer... Sabe, quando eles vêm reivindicar isso, eles estão reivindicando o quê? Eu, né, enquanto representante dessa classe opressora, né, dessas pessoas que... E nem tanto dessa elite, né, desse discurso que detém o poder e desse sistema estrutural de discriminação com base econômica, eu agora não posso mais expressar isso, não posso mais fazer humor com isso. Porque o bobo da corte é aquele que diz a verdade, né? E aí eles queixam, agora eu não posso mais dizer a verdade, porque essa verdade estrutural, porque a gente fala que o racismo a gente tem que combater ele de forma individual, mas não adianta, ele não vai acabar se a gente não muda a estrutura social, né? Enquanto a estrutura social, estruturalmente a sociedade for racista, as pessoas vão continuar, mesmo que elas não expressem, mas elas vão continuar, aquelas pessoas que não mudam, né? Não tem esse estudo, a gente vai chamar de alienação, né? Não sai desse modo de alienação, de não entender esses bastidores do sistema social, de como que a sociedade se estrutura, essas pessoas elas vão reproduzir isso que é a verdade da sociedade, como que a sociedade se opera. E aí elas, como o bobo da corte, vão dizer isso, esse humor que eu chamo de humor tolo, de humor burro, né? Que é esse humor que vai estar a serviço da exploração, esse humor que vai estar a serviço de ratificar essa opressão, de ratificar esse racismo estrutural, de ratificar essa discriminação contra orientação sexual e gênero, né? Esse humorista que ele vai reivindicar o direito dele de ratificar, de aprovar esse modo como a sociedade opera, fazendo humor disso, debochando e tal. E aí, por que eu falo desse humor tolo, esse humor burro, esse humor de ódio, né? Que eles não têm noção de como que essa piadinha, esse humor que eu faço aí contra as pessoas que são oprimidas, esse humor, ele é violento, né? Eu não agrido, eu não bato, mas eu machuco, né? Eu destruo vidas de forma emocional, psicológica e tal. E aí é interessante a gente pensar que e aí eles falam assim, e aí essas pessoas, né, que esse humorista, esse bobo da corte, que realmente aí é um tolo, né, que nem poderia ser considerado como um bobo da corte, porque o bobo da corte a gente vai ver que era esse personagem, né, no passado, vamos dizer, militante, assim, que era que denunciava o rei nas suas crueldades, né, dizer a verdade para o rei, né, e conseguia, através desse humor, dizer essa verdade para o rei sem ser condenado à morte. Então isso que o humor, ele tem que se prestar a isso, né? O humor, ele deve se prestar não para a opressão, não para ratificar, não para perpetuar a opressão contra aqueles mais desfavorecidos, né? Aqueles oprimidos, aqueles explorados, mas o humor, ele deve servir, né? O bobo da corte real é aquele que condena a verdade do rei, não é aquele que vai fazer humor com os súditos, né? Com os servos, com os escravos do reino. Não, o bobo da corte, ele não dizia a verdade, ele não, né? O bobo da corte, ali, em sua excelência, não era aquele que ali fazia piadas com os escravos do rei, é aquele que fazia piada com as atitudes do rei, né? Então, o grande humorista, quando a gente pega os grandes humoristas, né? Charlie Chaplin, por exemplo, você vai ver os filmes dele, ele está condenando o sistema através de humor, né? E aí as pessoas assistem e as pessoas, elas conseguem, através daquele humor, daquela verdade que o bobo da corte diz, entender os bastidores da opressão do sistema ali, né? Charlie Chaplin, assistem os filmes para você ver, você vai ver ali a questão da Revolução Industrial, de como que o homem, como se fosse uma máquina, né? Perdendo toda a sua autonomia, né? Toda a sua personalidade, toda a sua verdade ali, através como se fosse uma máquina, né? Em grandes horas de trabalho, né? Ele vai denunciar isso, ele vai denunciar o general ali, o Hitler, né? A sua opressão, ele vai fazer piada com o ditador. Então você vê que o grande humorista, quando essas coisas
esses racismo, preconceito, discriminação, eles são condenados pelo sistema só para o sistema se perpetuar, tipo assim, agora não pode dizer isso mais, vamos manter isso aqui velado, porque a gente não quer mudar a estrutura, vamos só criar leis, falar que tem que combater LGBTfobia, o racismo é crime, mas aqui no sistema não vamos mudar não, vamos criar essas leis aqui para falar que a gente, tipo assim, né, não fizemos nada, mas o sistema se perpetua. Então, aí esse humorista pobre e burro e ingênuo, né? Quando isso é vetado, ele não sabe fazer humor. Porque o humor dele é oprimir o oprimido, através do humor. Agora, o genial, né? O verdadeiro humorista, né? A pessoa do humor, né? Ele vai conseguir fazer piada do opressor, né? Ele vai conseguir, através da sua piada, denunciar a crueldade do rei, denunciar a crueldade das elites, da exploração do sistema, do racismo estrutural. Então ele sempre vai ter conteúdo de humor, porque isso se perpetua, né? Então você vai ver quando tem lá o Chico Anísio fazendo piada dos políticos corruptos, né? Ele está denunciando lá a classe, são os opressores, são as elites, né? Então você vai ver que sempre os humoristas, né, geniais, né, eles não ficam aí questionando, agora não pode fazer piada com nada. Como que não pode fazer piada com nada? Tanta opressão social, tanta exploração, por que eu não posso fazer humor condenando isso, né? Através do humor, dizendo a verdade, nua e crua, né? Para o rei aí sem ser morto, né? Assim como na ditadura, né? Muitos humoristas, chargistas, né? Faziam charges, humor contra a ditadura, né? Ali denunciando a violência da ditadura, e aí a ditadura, quando percebia isso, às vezes passava, às vezes não passava em branco, mas sempre tentando burlar ali a censura. Então o humorista é aquele que vai tentar denunciar a opressão, né? E esses que se dizem humoristas, né? Engraçados, mas que na verdade são nada mais do que pessoas tolas, né? Nada a ver com humor, ficam aí reclamando, agora tudo é mimimi. Na verdade, são porque essas pessoas não fazem humor, né? Elas fazem opressão. E outras pessoas que ali partilham, né, desse privilégio, de que não sofrem essa opressão, riem disso, né? Acontece lá com os seguidores do Trump. Então a gente fica aqui, esse vídeo enorme, mas eu acho que é importante, né? Pra gente discutir isso e refletir sobre isso. Obrigado.